A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela noite de sexta-feira. As gotas pesadas batiam contra o para-brisa do Mercedes-Benz preto, criando um ritmo hipnótico enquanto os limpadores trabalhavam freneticamente. Ricardo Mendes, aos 42 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Seu império incluía construtoras, incorporadoras e uma cadeia de hotéis de luxo que se espalhava por 3 continentes. Naquela noite, ele voltava de mais um jantar de negócios no Fasano. Champanhe francesa, lagosta, conversas sobre investimentos milionários, tudo parte de sua rotina. Enquanto dirigia pela Avenida Paulista, seus pensamentos vagavam entre planilhas financeiras e a reunião importante do dia seguinte. Ricardo era conhecido por sua dedicação ao trabalho, tanto que seu casamento havia terminado 2 anos antes. "Você escolheu o dinheiro em vez de nós", foram as últimas palavras de Marina antes de partir com a filha para Portugal. O semáforo fechou no vermelho e Ricardo parou próximo ao Parque Trianon. Foi então que os viu, debaixo de uma marquise estreita, tentando se proteger da tempestade. Estavam 2 idosos. O homem devia ter uns 80 anos, magro como um graveto, com uma barba branca desalinhada e roupas encharcadas que pareciam não servir direito. Ele segurava com delicadeza a mão de uma senhora da mesma idade, cujos cabelos brancos estavam colados ao rosto pela chuva. Eles tremiam visivelmente. Ricardo observou a cena por alguns segundos. Normalmente, ele passaria direto. A cidade estava cheia de moradores de rua e ele já havia se acostumado a ignorá-los, construindo aquela barreira emocional que separa os muito ricos dos muito pobres. Mas havia algo diferente naquele casal. Talvez fosse a forma como o velho segurava a mão da esposa com uma ternura que transcendia a miséria. Ou talvez fosse o olhar dela, que mesmo perdido na distância, ainda brilhava com uma dignidade inexplicável. O semáforo abriu. O carro de trás buzinou. Ricardo deveria seguir em frente, voltar para seu apartamento triplex na Vila Olímpia, tomar um banho quente e dormir em seus lençóis egípcios de 1000 fios. Mas, em vez disso, ele estacionou o carro logo à frente, pegou o guarda-chuva do banco de trás e caminhou até o casal. A chuva fazia um barulho ensurdecedor ao atingir o chão. "Boa noite", disse Ricardo, estendendo o guarda-chuva sobre eles. "O senhor e a senhora precisam de ajuda." O velho levantou os olhos lentamente. Eram olhos azuis, profundos, que pareciam guardar universos inteiros de histórias. Por um momento, Ricardo teve a estranha sensação de que aquele homem podia ver através dele, enxergar além da roupa cara e do relógio suíço, direto para sua alma. "Boa noite, jovem", respondeu o idoso com uma voz surpreendentemente firme. "Agradeço sua bondade, mas não queremos ser um incômodo." "Não é incômodo algum", insistiu Ricardo. "Vocês estão encharcados e faz frio. Deixem-me ao menos levá-los para um lugar quente. Há um hotel a poucos quarteirões daqui. Posso conseguir um quarto para vocês passarem a noite." A senhora apertou a mão do marido e sussurrou algo que Ricardo não conseguiu ouvir por causa da chuva. O velho assentiu e olhou novamente para Ricardo. "O senhor é muito gentil. Mas nos diga, por que está fazendo isso? Somos apenas 2 velhos sem nada a oferecer." A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Por que estava fazendo aquilo? Ele não sabia responder. Talvez fosse culpa, talvez fosse solidão, ou talvez, apenas talvez, fosse um último resquício de humanidade que ele achava ter perdido há muito tempo. "Porque é a coisa certa a fazer", respondeu simplesmente. O velho sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Então aceitamos sua ajuda, jovem. Meu nome é Antônio, e esta é minha esposa, Helena. Ricardo, é um prazer conhecê-los." Com dificuldade, ajudou o casal a se levantar. Helena mal conseguia caminhar, apoiando-se pesadamente no marido. Ricardo percebeu que ela tinha problemas nas pernas. Sem pensar 2 vezes, pegou-a no colo com cuidado.
Ela era leve como uma pena, pesando provavelmente menos de 50 quilos. Não precisa, moço, protestou Antônio, mas Ricardo já estava a caminho do carro. Acomodou Helena no banco de trás e ajudou Antônio a entrar. Ligou o aquecedor no máximo. O cheiro dentro do carro mudou, uma mistura de mofo, chuva e sujeira. Mas Ricardo não se importou. Dirigiu até o Hotel Íbero, um estabelecimento de 3 estrelas que ele conhecia. Não era luxuoso, mas era limpo e confortável. Estacionou na frente e pediu que esperassem enquanto resolvia tudo na recepção. A atendente, uma jovem de uniforme impecável, arregalou os olhos quando Ricardo explicou a situação. "Senhor Mendes", ela disse, reconhecendo-o. "O senhor tem certeza? Quer dizer, nós temos regras sobre." "Eu pago adiantado por uma semana", interrompeu Ricardo, colocando seu cartão Black sobre o balcão. "Um quarto com 2 camas, café da manhã incluído. E quero que providenciem roupas novas para eles. Calças, camisas, sapatos, tudo. Meçam os tamanhos e comprem amanhã cedo. Coloque tudo na minha conta." A atendente engoliu em seco. "Sim, senhor. Será providenciado." Ricardo voltou ao carro e ajudou o casal a entrar no hotel. Acompanhou-os até o quarto no 3º andar. Era simples, mas aconchegante, com 2 camas de solteiro, uma TV, banheiro privativo e uma vista para a avenida ainda iluminada pelas luzes da cidade. Helena sentou-se na cama com um suspiro de alívio. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Não choramos em uma cama de verdade há quase 3 anos", disse ela com voz embargada. O coração de Ricardo apertou. 3 anos nas ruas. Quanto sofrimento aquele casal havia enfrentado. "O hotel vai providenciar roupas novas para vocês amanhã", explicou. "Por enquanto, tomem um banho quente e descansem. O café da manhã é das 6 às 10. Antônio aproximou-se e segurou as mãos de Ricardo com força surpreendente para sua idade. "Obrigado, jovem Ricardo. O senhor não sabe o presente que nos deu hoje. Mas lembre-se, toda bondade volta para quem a pratica, muitas vezes de formas inesperadas." Havia algo profético naquelas palavras, mas Ricardo apenas sorriu e se despediu. Ao voltar para o carro, sentiu-se estranhamente leve. Fazia muito tempo que não se sentia assim. Dirigiu para casa, pensando no casal, em suas histórias não contadas, nas voltas que a vida dá. Naquela noite, Ricardo dormiu melhor do que havia dormido em meses. Ricardo acordou às 7 da manhã, como de costume. Sua rotina era rígida: academia às 7h30, ducha, café reforçado e escritório às 9. Mas naquela manhã de sábado, enquanto tomava seu expresso, não conseguia parar de pensar no casal de idosos. Como estariam? Teriam dormido bem? De repente, teve um impulso incomum. Vestiu-se casualmente, uma raridade para ele, e dirigiu até o Hotel Íbero. Eram 8h15 quando chegou. Pediu à recepção que informasse ao casal que ele estava no restaurante do hotel e gostaria de tomar café da manhã com eles se aceitassem o convite. 15 minutos depois, Antônio e Helena desceram. A transformação era impressionante. Ambos estavam limpos, com os cabelos penteados. Helena usava um vestido simples que a recepção havia providenciado, e Antônio vestia calças e uma camisa de botão. Mas o que mais impressionou Ricardo foi o porte deles. Limpos e descansados, havia uma dignidade natural que a miséria havia apenas temporariamente obscurecido. "Bom dia", cumprimentou Ricardo, levantando-se. "Por favor, sentem-se, peçam o que quiserem." O casal sentou-se e, por alguns momentos, apenas olharam para o buffet de café da manhã como se fosse um tesouro. Frutas frescas, pães variados, frios, queijos, bolos, sucos. Coisas que a maioria das pessoas considera normal, mas que para quem passou anos nas ruas eram verdadeiros luxos. Serviram-se com moderação, educação de uma época diferente.
e começaram a comer em silêncio. Ricardo observava, tocado pela forma como saboreavam cada garfada. "Está tudo bem?" perguntou depois de alguns minutos. "Mais do que bem, jovem Ricardo", respondeu Antônio. "Não sei como agradecer pelo que fez por nós." "Não precisa agradecer, mas confesso que estou curioso. Se não for desconfortável falar sobre isso, como vocês acabaram." "Na rua." Helena e Antônio trocaram olhares. Um diálogo silencioso de décadas de casamento. Finalmente, Antônio começou a contar. Bem, é uma história longa. Helena e eu nos casamos há 58 anos. Eu era engenheiro civil, ela professora de literatura. Tivemos uma vida boa, construímos uma família, 2 filhos maravilhosos, ou assim pensávamos. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. "Trabalhei a vida inteira, sempre guardando dinheiro para a aposentadoria. Compramos uma casa na Vila Mariana, nada luxuoso, mas nossa. Quando me aposentei há 15 anos, tínhamos uma vida confortável. Mas então, a vida começou a desmoronar." Helena pegou a mão do marido, dando-lhe força para continuar. "Nossa filha mais velha, Beatriz, se envolveu com drogas. Gastamos nossas economias tentando salvá-la. Clínicas de reabilitação, tratamentos, terapeutas, nada funcionava. Ela faleceu há 8 anos de overdose." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Sinto muito." "Nosso filho, Roberto, parecia ser nossa esperança. Ele trabalhava em finanças, tinha uma boa vida. Quando ficamos sem dinheiro por causa do tratamento de Beatriz, ele nos ofereceu ajuda. Disse que poderíamos morar com ele e sua família. Vendemos nossa casa e demos o dinheiro a ele para investir, já que ele entendia dessas coisas." Antônio riu amargamente. 2 meses depois, descobrimos que ele havia fugido para o exterior com nosso dinheiro e mais de outras 20 pessoas. Um golpe sofisticado. A polícia nunca o encontrou. Ficamos sem nada, sem casa, sem dinheiro, sem família. "Mas e a aposentadoria de vocês?" perguntou Ricardo. "Ah, temos 2 salários mínimos no total. Mas com o preço dos aluguéis em São Paulo, não é suficiente nem para um quarto. Tentamos abrigos, mas são perigosos para pessoas da nossa idade. As ruas, pelo menos, nos deixam livres. Acampávamos em parques, embaixo de viadutos. Sobrevivemos." Helena falou pela primeira vez, sua voz suave, mas firme. "O mais difícil não é a fome ou o frio, é a invisibilidade. As pessoas olham através de você como se você não existisse, como se sua vida, suas memórias, suas conquistas, tudo não significasse nada porque você está sujo e sem teto." Ricardo sentiu vergonha. Quantas vezes ele havia feito exatamente isso? Quantos Antônios e Helenas ele havia ignorado ao longo da vida? "Eu era professora de literatura há 40 anos, continuou Helena. Ensinei centenas de alunos. Alguns se tornaram escritores, jornalistas, advogados. Às vezes reconheço ex-alunos na rua. Eles me olham, mas não me veem. O que eles veem é apenas uma mendiga." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo não sabia o que dizer. Finalmente, Antônio quebrou o silêncio. "Mas não viemos aqui para trazer tristeza. Pelo contrário, o que o senhor fez ontem nos lembrou que ainda existe bondade no mundo. Por 3 anos, ninguém havia nos estendido a mão dessa forma. O senhor nos deu mais do que um quarto e comida. Devolveu nossa dignidade mesmo que por alguns dias." "Alguns dias?" repetiu Ricardo. "Vocês vão ficar a semana toda. E depois? Bem, deixe-me pensar em algo." "Não precisa, jovem", protestou Antônio. "Já fez muito. Eu quero fazer mais", insistiu Ricardo, surpreso com sua própria determinação. "Ninguém deveria viver nas ruas, especialmente não pessoas como vocês." Passaram a próxima hora conversando. Ricardo descobriu que Antônio havia trabalhado em alguns dos edifícios mais icônicos de São Paulo nos anos 1970 e 1980. Helena recitou de memória trechos de Machado de Assis e Clarice Lispector.
Eram pessoas cultas, inteligentes, que a vida havia simplesmente destruído. Quando se despediu, Ricardo tinha uma ideia formando em sua mente. Segunda-feira chegou, e Ricardo estava em seu escritório no topo de um arranha-céu na Faria Lima. A vista panorâmica de São Paulo se estendia diante dele, mas sua mente estava em outro lugar. Pegou o telefone e ligou para Marcos, seu advogado e amigo de longa data. Marcos, preciso de um favor. Quero que você investigue alguém para mim. Claro, Ricardo. Quem é? Um homem chamado Roberto. Peraí, não peguei o sobrenome. Deixa pra lá, te explico pessoalmente. Pode vir aqui hoje à tarde? Às 3 da tarde, está bom? Perfeito. Ricardo desligou e continuou trabalhando, mas sem conseguir se concentrar completamente. À tarde, quando Marcos chegou, contou toda a história. O advogado ouviu atentamente, fazendo anotações. Deixa comigo. Vou ver o que consigo descobrir sobre esse Roberto. E quanto aos pais dele, você tem algum plano? Ricardo suspirou. Ainda não. Mas não posso simplesmente deixá-los voltarem para as ruas. Você está se envolvendo demais, Ricardo, alertou Marcos. Não quero ver você se machucando de novo. Do que você está falando? Você tem um coração grande, mesmo que tente escondê-lo. Lembra quando financiou a cirurgia do filho daquele porteiro? Ou quando pagou a faculdade da sobrinha da sua secretária? Você se importa, e isso é bom, mas essas pessoas, elas têm uma história complicada. Só não quero que você se decepcione. Obrigado pela preocupação, Marcos, mas preciso fazer isso. 3 dias depois, Marcos voltou ao escritório com uma pasta grossa de documentos. Você não vai acreditar no que descobri, disse, sentando-se. Roberto Silva Cardoso. Esse é o nome completo do filho deles. E ele não está foragido. Ricardo franziu a testa. Como assim? Ele está morto. Faleceu há 2 anos em um acidente de carro em Portugal. Mas fica melhor. Ou pior, dependendo do ponto de vista. Roberto era realmente um golpista, como os pais disseram. Ele fugiu com dinheiro de várias pessoas, incluindo dos próprios pais. Mas antes de morrer, ele havia começado a trabalhar para uma empresa de tecnologia em Lisboa. Pelo visto, estava tentando se reabilitar. E o dinheiro? Aqui é que fica interessante. Quando morreu, Roberto tinha uma conta bancária considerável em Portugal, cerca de 2 milhões de euros. Aparentemente, ele havia prosperado trabalhando na área de TI, e não havia testamento. Ricardo se inclinou para a frente. Então os únicos herdeiros legais são Antônio e Helena, mas como eles não sabem que o filho morreu, nunca reivindicaram a herança. Na verdade, descobri que a embaixada brasileira tentou localizar parentes há 2 anos, mas o endereço que tinham, a antiga casa na Vila Mariana, não existe mais. O rastro se perdeu. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. 2 milhões de euros. Com o câmbio atual, isso era quase 12 milhões de reais. Antônio e Helena eram milionários e não sabiam. Marcos, isso muda tudo. Precisamos contar a eles. Há complicações legais, explicou o advogado. Vamos precisar provar a identidade deles, obter documentos, entrar em contato com as autoridades portuguesas. Pode levar meses. Então comece agora. Faça o que for necessário. Quero que você dedique todo o tempo que precisar para isso. Eu cubro os custos. Marcos sorriu. Sabia que você diria isso. Já comecei o processo. Naquela noite, Ricardo voltou ao Hotel Íbero. A semana estava terminando e ele havia estendido a estadia do casal por mais 1 semana, mas sabia que não podia mantê-los em um hotel indefinidamente. Agora, porém, tinha notícias. Encontrou Antônio e Helena no pequeno jardim do hotel. Eles estavam sentados em um banco de mãos dadas, observando o movimento da rua. Boa noite, cumprimentou Ricardo. Ah, jovem Ricardo, exclamou Antônio. Que surpresa boa! Sente-se conosco. Ricardo sentou-se e respirou fundo.
Preciso contar algo para vocês. E não sei bem como começar. Helena o olhou com preocupação. Algo errado? Não, nada errado. Na verdade, são notícias importantes sobre o filho de vocês, Roberto. O rosto de Antônio se fechou. Não quero falar sobre ele. Por favor, me escute. Eu pedi para um advogado investigar. Roberto. Ele faleceu há 2 anos. O choque foi visível. Helena levou a mão à boca. Antônio ficou pálido. Como? Sussurrou o velho. Um acidente de carro em Portugal. Sinto muito ter que dar essa notícia assim. Lágrimas rolaram pelo rosto de Helena. Mesmo depois de tudo, ainda era o filho dela. Antônio apenas olhou para o vazio, processando. Mas há mais, continuou Ricardo delicadamente. Antes de morrer, Roberto estava trabalhando legalmente. Ele tinha uma quantia considerável de dinheiro economizada. E vocês são os únicos herdeiros. Dinheiro, repetiu Antônio confuso. Quanto dinheiro? Cerca de 12 milhões de reais. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Finalmente, Helena falou, com voz trêmula. Isso é uma piada cruel? Não é piada, é real. Meu advogado já está tratando de todos os trâmites legais. Vai demorar alguns meses até tudo estar resolvido, mas o dinheiro é de vocês. Antônio começou a chorar. Não eram lágrimas de alegria pela fortuna, mas lágrimas complexas. Alívio, tristeza pelo filho, incredulidade, esperança. Por que você fez isso? Perguntou ele. Por que investigou? Por que se importou? Ricardo pensou na pergunta. Por que mesmo? Talvez fosse porque, no fundo, ele reconhecia em si mesmo a mesma solidão que via neles. Ou talvez fosse porque ajudá-los estava preenchendo um vazio que dinheiro nunca havia conseguido preencher. Porque vocês merecem. Respondeu simplesmente. E porque, às vezes, precisamos fazer a coisa certa, mesmo quando não há razão óbvia para isso. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. Marcos trabalhou incansavelmente, navegando pela burocracia brasileira e portuguesa. Documentos foram recuperados, identidades foram verificadas e o processo de herança foi oficializado. Durante esse tempo, Ricardo alugou um apartamento mobiliado para Antônio e Helena em Pinheiros. Não era luxuoso. Ele havia aprendido que o casal preferia simplicidade, mas era confortável e seguro. Pagou o primeiro ano adiantado, dizendo que eles poderiam reembolsá-lo quando a herança fosse liberada. Mas algo mais profundo estava acontecendo. Ricardo descobriu que gostava de visitar o casal. Ele começou a aparecer para jantar 1 ou 2 vezes por semana. Helena cozinhava pratos simples, mas deliciosos, e eles conversavam por horas. Antônio contava histórias da São Paulo antiga, das obras em que havia trabalhado, das mudanças que a cidade havia sofrido. Helena recitava poesia e discutia literatura. Para Ricardo, aquelas noites eram um bálsamo. Em sua vida de reuniões, contratos e negociações, ele havia esquecido o valor das conexões humanas genuínas. O casal não queria nada dele além de sua companhia. Não adulavam sua riqueza, não pediam favores, não tinham segundas intenções. Foi durante um desses jantares, 4 meses após o encontro inicial, que Marcos ligou com as notícias finais. Está tudo resolvido, anunciou. A transferência deve ser concluída esta semana. Antônio e Helena oficialmente têm acesso à herança. Ricardo desligou e olhou para o casal que o observava ansiosamente. Era o Marcos. Está tudo resolvido. Vocês são oficialmente ricos. A reação deles foi surpreendente. Não houve gritos de alegria ou comemorações exageradas. Antônio apenas assentiu calmamente e Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Sabe o que isso significa, jovem Ricardo? Disse Antônio. Significa que podemos finalmente pagar o que devemos a você. Vocês não me devem nada, protestou Ricardo. Devemos tudo, insistiu Helena. Você nos salvou quando não tínhamos ninguém, devolveu nossa dignidade, nos deu esperança. E mais do que isso, continuou Antônio,
Você nos deu sua amizade. Para dois velhos que achavam que o mundo havia esquecido deles, isso vale mais que qualquer quantia em dinheiro. Ricardo sentiu os olhos arderem. Vocês também me deram algo. Me lembraram do que é realmente importante na vida. Uma semana depois, aconteceu algo que Ricardo jamais esperaria. Antônio e Helena o convidaram para uma reunião formal em seu apartamento. Quando chegou, encontrou também Marcos lá, junto com um tabelião. "O que está acontecendo?" perguntou Ricardo, confuso. "Sente-se, jovem", disse Antônio. "Temos uma proposta para você." Nos meses seguintes àquele encontro chuvoso, Antônio e Helena haviam pensado muito sobre o que fazer com a herança inesperada. Eles não precisavam de 12 milhões para viver. Suas necessidades eram modestas, mas queriam que o dinheiro fizesse diferença. "Decidimos criar uma fundação", explicou Helena. "Uma instituição para ajudar idosos em situação de rua. Queremos oferecer não apenas abrigo e comida, mas dignidade, programas de reintegração, apoio psicológico, educação. Um lugar onde pessoas como nós possamos ter uma segunda chance." "É um projeto maravilhoso", disse Ricardo sinceramente. "Como posso ajudar?" "Queremos que você seja o presidente da fundação", disse Antônio. "Nós não temos mais a energia ou os conhecimentos administrativos necessários. Mas você tem, e mais importante, você tem o coração certo." Ricardo ficou sem palavras. "Além disso", continuou Helena, "queremos investir 5 milhões no projeto. O resto será dividido. Parte para nós vivermos confortavelmente nossos últimos anos, e parte queremos doar a você." "Não posso aceitar dinheiro de vocês", protestou Ricardo imediatamente. "Não é sobre o dinheiro", explicou Antônio. "É sobre reconhecimento. Você nos salvou, Ricardo, literal e figurativamente. Se nosso filho conseguiu juntar esse dinheiro, foi trabalhando honestamente no final. Talvez essa seja a forma dele se redimir. E queremos que parte dessa redenção inclua retribuir a você." Os meses seguintes foram transformadores. A Fundação Esperança Prateada foi oficialmente estabelecida. Ricardo usou seus contatos e experiência em construção para adquirir e reformar um antigo prédio no Bom Retiro. O espaço foi transformado em um centro de acolhimento com capacidade para 50 pessoas, com quartos dignos, refeitório, área de convivência, biblioteca e até uma pequena horta no terraço. Mas a fundação ia além do abrigo físico. Contrataram assistentes sociais, psicólogos e professores. Ofereciam cursos profissionalizantes, ajuda para recuperar documentos perdidos e programas de reintegração familiar. Helena, apesar da idade avançada, insistiu em dar aulas de literatura 2 vezes por semana. Antônio contava suas histórias aos residentes, mostrando que sempre há esperança de recomeço. Ricardo descobriu um propósito que sua empresa nunca havia lhe dado. Continuava tocando seus negócios, mas agora dedicava pelo menos 3 dias por semana à fundação. Estava pessoalmente envolvido em cada aspecto, conhecendo cada residente, entendendo cada história. Foi nessa época que ele conheceu Júlia, uma jovem assistente social que trabalhava na fundação. Ela tinha 32 anos, olhos castanhos brilhantes e uma paixão genuína por ajudar os outros. Ao contrário das mulheres em sua vida anterior, que se impressionavam com sua riqueza, Júlia se impressionava com sua compaixão. "Você mudou", disse Marcos um dia durante um almoço. "Está mais leve, mais feliz. Não parece mais aquele homem obcecado por trabalho que eu conhecia." Ricardo sorriu. "Eu mudei. Aquele encontro na chuva mudou tudo. Sabe, eu passei anos construindo um império, acumulando dinheiro, buscando mais e mais sucesso. Mas estava vazio. Agora entendo que riqueza não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você pode dar." Um ano após o encontro inicial,
A Fundação Esperança Prateada já havia ajudado mais de 200 pessoas. Algumas haviam se reintegrado à sociedade, encontrado empregos, reconectado com famílias. Outras ainda estavam no processo, mas todas tinham algo que não tinham antes: dignidade e esperança. Ricardo estava no terraço da fundação, observando o pôr do sol sobre São Paulo, quando Antônio se juntou a ele. O velho havia envelhecido um pouco mais, mas estava saudável e feliz. "Lembra do que eu disse naquela primeira noite no hotel?" perguntou Antônio. "Disse muitas coisas", respondeu Ricardo sorrindo. "Eu disse que toda bondade volta para quem a pratica, muitas vezes de formas inesperadas. Você estendeu a mão para dois velhos em uma noite de chuva. Poderia ter ignorado como centenas fizeram antes, mas não ignorou. E olha o que aconteceu. Uma fundação nasceu. Centenas de vidas foram tocadas, e você mesmo encontrou um novo propósito." Ricardo assentiu, emocionado. "Eu deveria agradecer a vocês. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês." "Então estamos quites", disse Antônio com um sorriso. "Mas sabe, Ricardo, eu sabia que você era especial naquela noite." "Como podia saber?" "Pelos seus olhos. Eu vi alguém perdido, sozinho, apesar de toda a riqueza. Vi alguém que precisava de um propósito. E algo me disse que ajudá-lo a encontrar esse propósito era tão importante quanto ele nos ajudar a sair das ruas." Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando a cidade que havia testemunhado tantas histórias de ascensão, queda e redenção. 6 meses depois, Ricardo e Júlia se casaram em uma cerimônia simples no jardim da fundação. Antônio foi o padrinho e Helena levou as alianças. Entre os convidados estavam residentes da fundação, funcionários e alguns dos empresários com quem Ricardo trabalhava, muitos dos quais haviam sido inspirados por sua história e agora contribuíam financeiramente para a fundação. Durante a cerimônia, quando o oficiante perguntou se alguém tinha algo a dizer, Helena pediu licença para falar. Com a voz firme e emocionada, ela disse: "Há 2 anos, meu marido e eu estávamos perdidos, esquecidos pelo mundo, esperando apenas o fim chegar. Então, em uma noite de tempestade, um anjo apareceu. Mas o que Ricardo não sabia é que nós também fomos enviados para ele. Às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho não apenas para que as ajudemos, mas para que elas nos salvem também. Ricardo, você nos deu vida. E em troca, espero que tenhamos dado a você algo igualmente valioso. A lembrança de que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele compartilha." Não havia olhos secos no jardim. A vida de Ricardo havia se transformado completamente. Ele ainda dirigia suas empresas com sucesso, mas agora com um propósito diferente. Parte dos lucros eram destinados à fundação e a outras causas sociais. Ele treinou sua equipe para ser mais independente, permitindo-lhe dedicar mais tempo ao trabalho social e à sua nova família. Júlia estava grávida de 3 meses. Quando souberam, a primeira coisa que Ricardo fez foi contar a Antônio e Helena. O casal chorou de alegria e insistiu em ser os avós adotivos da criança. "Você sabe", disse Ricardo a Júlia uma noite, enquanto estavam deitados na cama, "se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui, casado, esperando um filho, dirigindo uma fundação social, eu diria que era loucura." "E você estaria errado", respondeu Júlia, acariciando seu rosto. "Isso não é loucura, é vida de verdade. Tudo o que você tinha antes era uma existência vazia. Eu sei disso agora, mas precisei de 2 velhinhos em uma noite de chuva para me mostrar." 2 anos após aquele encontro fatídico, a Fundação Esperança Prateada havia se expandido. Agora contava com 3 unidades em diferentes partes de São Paulo e havia planos para expandir para outras cidades. Mais de 1000 pessoas já haviam sido ajudadas. Algumas histórias eram de cortar o coração, outras eram de pura inspiração.
Havia seu João, que aos 70 anos descobriu ter talento para a pintura e agora vendia suas telas em uma galeria local. Havia Dona Maria, que se reconectou com uma filha que não via há 15 anos. Havia José, que conseguiu um emprego como porteiro e economizou dinheiro suficiente para alugar um pequeno apartamento. Cada história era uma vitória. Cada pessoa que saía das ruas era uma prova de que a sociedade podia funcionar de forma diferente. Ricardo estava no escritório da fundação, revisando os planos de expansão, quando recebeu uma ligação inesperada. Era do Hospital Sírio-Libanês. Senhor Mendes, precisamos que venha urgentemente. Antônio Silva Cardoso deu entrada aqui há 1 hora. Infarto. O mundo de Ricardo parou. Ele correu para o carro e dirigiu em velocidade máxima até o hospital, o coração batendo descompassado. Não, não agora, não depois de tudo. Helena estava na sala de espera, pequena e frágil em uma cadeira de plástico. Quando viu Ricardo, desabou em lágrimas. Ele a abraçou forte. Como ele está? Perguntou com medo da resposta. Estável. Conseguiram reverter. Mas os médicos dizem que o coração dele está fraco. Muito fraco. As próximas horas foram uma tortura. Finalmente, por volta da meia-noite, um médico saiu. Ele quer falar com vocês, disse. Mas, por favor, sejam breves. Ele precisa descansar. Ricardo e Helena entraram no quarto. Antônio estava pálido, conectado a diversos aparelhos, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela sabedoria profunda. Ah, meus amores, disse com voz fraca, não façam essas caras tristes. Antônio, você nos deu um susto, disse Ricardo, tentando controlar a emoção. Meu coração está cansado, jovem. 85 anos é muito tempo. Ele segurou a mão de Helena com uma força surpreendente. Mas não tenho medo. Vivi uma vida cheia, conheci o amor verdadeiro, vi o pior da humanidade e o melhor. E nos últimos 2 anos, tive o privilégio de ver o mundo mudando, uma pessoa por vez. Você vai ficar bem, insistiu Ricardo. Você tem que ficar. Vai conhecer meu filho, vai ver a fundação crescer ainda mais. Antônio sorriu. Talvez, se Deus quiser. Mas se não for o caso, quero que saibam que morro feliz. Ricardo, você me deu o maior presente que um homem pode receber. A chance de fazer diferença antes de partir. A fundação vai continuar. As pessoas que ajudamos vão ajudar outras. É assim que mudamos o mundo, uma bondade de cada vez. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. E quero que você prometa uma coisa. Qualquer coisa, disse Ricardo. Continue olhando, continue vendo as pessoas que outros ignoram. Há muitos Antônios e Helenas por aí, esperando que alguém pare e estenda a mão. Promete. De prometo, disse Ricardo, as lágrimas correndo livremente agora. Antônio sobreviveu. Foi um longo processo de recuperação, mas aos poucos foi melhorando. Os médicos disseram que ele havia tido sorte, mas um infarto como aquele seria fatal. Mas Antônio encarava a situação com sua habitual filosofia. Ganhei tempo extra, dizia, e vou usar cada segundo. E usou. Nos meses seguintes, Antônio se tornou a alma da fundação. Contava sua história para novos residentes, dando-lhes esperança. Aconselhava, ouvia, consolava. Era como se ele sentisse que tinha uma missão a cumprir. Foi ele quem recebeu Pedro, um senhor de 70 anos que havia perdido tudo em um incêndio. Foi ele quem convenceu Marina a aceitar ajuda para sua dependência de álcool. Foi ele quem organizou um coral com os residentes, dizendo que música cura a alma. Ricardo observava tudo isso com admiração e gratidão. Aquele homem, que ele havia encontrado tremendo de frio debaixo de uma marquise, havia se tornado um farol de esperança para centenas de pessoas. O filho de Ricardo e Júlia nasceu em uma manhã de primavera. Um menino saudável, com pulmões fortes e um futuro brilhante pela frente.
Eles o chamaram de Antônio, em homenagem ao homem que havia mudado suas vidas. Quando Ricardo trouxe o bebê para conhecer o vovô Antônio, o velho chorou tanto que Helena teve que buscar uma caixa inteira de lenços. Você deu meu nome a ele, disse Antônio, segurando o pequeno Antônio com reverência. Não sei se mereço tal honra. Você merece isso e muito mais, disse Ricardo. Você me ensinou o que significa ser humano. Que legado melhor eu poderia passar para meu filho do que seu nome? Os anos passaram. A Fundação Esperança Prateada se tornou referência nacional em reintegração de pessoas em situação de rua. O modelo foi replicado em 8 estados diferentes. Ricardo foi convidado para dar palestras, participar de painéis governamentais, consultar ONGs internacionais, mas o que ele mais gostava era dos sábados na fundação, quando ajudava a servir o almoço, conversava com os residentes, ouvia suas histórias. Era ali que ele se sentia verdadeiramente rico. Antônio e Helena continuavam sendo presenças constantes na fundação e na vida de Ricardo. O pequeno Antônio crescia ouvindo as histórias do vovô, aprendendo desde cedo sobre empatia, compaixão e dignidade. Em uma tarde de domingo, 5 anos após o encontro inicial, toda a família estava reunida no apartamento de Antônio e Helena para um almoço. Ricardo, Júlia e o pequeno Antônio, agora com 3 anos. Marcos e sua nova namorada. Alguns funcionários da fundação, que haviam se tornado amigos próximos, e 3 ex-residentes, que agora tinham suas próprias casas e empregos, mas que nunca esqueceram de onde vieram. Helena havia preparado um banquete. A mesa estava farta, a conversa era animada, havia risadas e histórias. Era uma cena de pura felicidade. O tipo de felicidade simples que não pode ser comprada, apenas cultivada. Depois do almoço, enquanto os outros conversavam na sala, Ricardo se juntou a Antônio na varanda. O velho estava observando o pôr do sol, como gostava de fazer. 5 anos, disse Ricardo. Parece ontem que parei o carro naquela noite. E parece uma vida inteira, respondeu Antônio. Engraçado como o tempo funciona, não é? Um único momento pode mudar tudo. Um único ato de bondade pode criar ondas que se espalham indefinidamente. Você sabia? Perguntou Ricardo de repente. Naquela noite, quando parei, você sabia que algo grande ia acontecer? Antônio pensou por um momento. Não sabia exatamente o quê, mas sim senti que aquele encontro não era por acaso. Às vezes, o universo conspira para colocar as pessoas certas nos lugares certos, nos momentos certos. Você estava perdido, precisando de um propósito. Nós estávamos perdidos, precisando de esperança. Era perfeito. Vocês me deram muito mais do que eu dei a vocês, disse Ricardo. Bobagem, retrucou Antônio. Foi uma troca justa. E olhe o que nasceu dessa troca, uma fundação que mudou centenas de vidas, um casamento lindo, uma criança maravilhosa, amizades verdadeiras. Isso não é o resultado de uma pessoa ajudando outra, é o resultado de corações se conectando. O pequeno Antônio correu para a varanda gritando, Vovô! Papai! A vovó disse que tem bolo! Ambos riram. Vamos! Disse o velho Antônio, segurando a mão do menino. Não podemos deixar a vovó esperando. Enquanto caminhavam de volta para dentro, Ricardo sentiu uma paz profunda. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, mas de uma forma maravilhosa. Ele tinha riqueza material, sim, mas agora também tinha algo muito mais valioso: amor, propósito e a certeza de que estava fazendo diferença no mundo. Naquela noite, quando voltou para casa com Júlia e o pequeno Antônio, ele dirigiu pela Avenida Paulista. Passou pelo Parque Trianon, pelo local exato onde havia encontrado o casal de idosos 5 anos antes. A marquise ainda estava lá, mas vazia naquela noite. Ricardo diminuiu a velocidade e parou por um momento, apenas olhando. Podia imaginar perfeitamente aquela noite chuvosa, o casal tremendo, a decisão que havia tomado de parar em vez de continuar.
O que foi? Perguntou Júlia. Nada, respondeu Ricardo sorrindo. Apenas lembrando do dia em que minha vida realmente começou. E seguiu em frente, mas agora sempre atento, sempre vendo, sempre pronto para estender a mão quando necessário. Porque havia aprendido a lição mais importante. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E às vezes, os maiores tesouros aparecem disfarçados de velhinhos tremendo na chuva, esperando apenas que alguém pare e veja sua humanidade.